Olá, muito boa noite para você. No NT Vale Especial de hoje você vai ver as notícias que foram destaques na semana. Veja também os cuidados que devemos ter com a pele durante o inverno e ainda as inovações da tecnologia. Tem também a nossa viagem com Peter Goldschmidt para mais um destino na África. E o que você sentiria se soubesse que o piloto do avião em que está cochilou? Parece difícil de imaginar, não é mesmo? Mas uma pesquisa da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil traz um dado preocupante. Quase 60% dos profissionais já dormiram durante o trabalho. Cochilar ao volante é comum para os motoristas de carro. O sono é a segunda principal causa de acidentes nas estradas, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. Mas e na direção de um avião? Motorista sim, mas agora piloto eu não posso te falar. Eu acho que é mais difícil acontecer. Eu acho que sim. A gente imagina que são profissionais super habilitados e que isso não aconteceria. Mas, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, isso pode ser mais comum do que se imagina. No Brasil, cerca de 57% dos pilotos admitiram já ter cochilado involuntariamente durante o trabalho. Quanto aos pilotos internacionais, esse índice é ainda maior, aproximadamente 70%. É preocupante. Mas graças a Deus o que eu vi não deu um cochilo, não. A gente fica meio assustada, né? Porque você imagina, a sua vida está na mão deles, né? Esse turista espanhol também ficou preocupado com a notícia. Isso assusta, é claro, me preocupa e espero que não aconteça, disse ele. O estudo mostra que entre os motivos que mais contribuem para o sono dos pilotos são distúrbios emocionais e doenças neurológicas. É o caso de cerca de 3% dos entrevistados. A maioria trabalha durante a noite, entre as 10 e as 5 horas da madrugada, o que poderia provocar maior cansaço. Bolivar Cortez, que atuou como piloto durante 45 anos, conversou pela internet com a jornalista Gabriela Frontini. Segundo ele, o horário de trabalho não é a única dificuldade enfrentada pelos profissionais. Os horários, né? A frequência, o tipo de operação, onde a meteorologia é importante, a infraestrutura no Brasil que tem muita deficiência, né? Controle de tráfego aéreo, uma porção de coisas e deterioração de muita infraestrutura. Isso exige muito, né? Não só o voo, como ir e voltar hoje aos aeroportos, né, para quem mora em grandes cidades, já é um desgaste muito grande. Para o ex-piloto, faltam investimentos em infraestrutura de trabalho, principalmente em novos sistemas para a confecção de escalas de voo. Precisaria ter um trabalho conjunto, né, de todas as partes envolvidas, como as tripulações, as empresas aéreas, né, e os órgãos de controle de tráfego aéreo, todo mundo enganjado numa solução, isto é, adquirir, né, sistemas já disponíveis no mundo de programação, e planejamento, programação e publicação de escalas de voo, né, levam em consideração essa questão da fadiga. Bom, em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse que tem atuado com o programa de gerenciamento de fadigas dos aeronautas, conforme recomendação da Organização da Aviação Civil Internacional. E que, além disso, companhias aéreas, sindicato da categoria e especialistas em segurança também têm realizado reuniões periódicas para debater esse assunto. E está aqui comigo, nos nossos estúdios, a pesquisadora responsável por essa pesquisa da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, que é a Elaine Marquese. Muito bom, obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Agora, a gente viu no final da reportagem a opinião de um experiente piloto que disse que está faltando, então, uma legislação mais adequada, mais atualizada. É isso também que emperra esse assunto? Com certeza, esse é um aspecto extremamente importante, pois a legislação vigente ela já funciona há 30 anos, mas felizmente a discussão já está em pauta, já está sendo negociada uma nova legislação
para que haja essa atualização, porque o sistema da aviação cresceu enormemente nos últimos anos, mas infelizmente a legislação não acompanhou. Então há necessidade dessa reformulação para que se trabalhe melhor as escalas de trabalho, a jornada de trabalho, as pausas entre uma jornada e outra, minimizando assim os fatores de cansaço a esses trabalhadores. Essas pausas entre um dia de trabalho hoje ainda são pequenas, não tem como descansar de fato? Os pilotos relatam que o tempo acaba não sendo o suficiente para que eles tenham esse descanso, pois, até mesmo como foi colocado na reportagem, eles, além da própria jornada de trabalho, eles acabam despendendo muito tempo no deslocamento até chegar à sua casa, enfim. De maneira geral, eles acabam ficando muito tempo em vigília e pouco tempo de sono, e aí que poderia dar esse descanso adequado a eles. No seu levantamento durante a pesquisa, o que você observou que seria mais interessante de investimentos em infraestrutura, por exemplo, que poderia amenizar mais essa situação? Dentro da infraestrutura, eu acho que a gente pode citar, dentro da própria empresa, ser oferecido locais adequados para descanso pré-voo. E isso, algumas empresas já têm investido realmente nisso, algumas ainda estão nesse caminho para melhorar, mas que se tenha um ambiente adequado para que eles possam estar repousando antes da sua jornada de trabalho, porque eles às vezes acabam esperando por esse voo. A gente viu na reportagem que muita gente se assusta, né, com o fato de saber que um piloto num avião cochilou durante o voo. Mas, assim, todos sabem que existe um copiloto, existe um piloto automático. Isso é a garantia de segurança para o usuário? Realmente, há uma segurança, a população não precisa entrar em pânico em relação a essa situação. Isso realmente acontece não só na aviação brasileira, mas também internacional. Às vezes acontece isso, a gente não viu a frequência, a gente perguntou apenas se alguma vez eles já haviam cochilado durante o trabalho. Mas tem o copiloto, o comandante e, durante o voo de cruzeiro, a gente sabe que o avião está em piloto automático. Então, não é para entrar em pânico, mas é necessário a gente discutir essas questões para melhorar as condições de trabalho desses pilotos. Na opinião do piloto ali, a falta, então, é um grupo de trabalho, né, um reforço aí para que essa legislação, quem sabe, seja aprovada de outra forma. Né? E isso, que seja aprovada e adequada às condições atuais de trabalho. Então, essa pesquisa, ela serve como um embasamento para avaliar como estão as condições atuais de trabalho e como deve ser mudada essa questão da legislação para que seja mais adequada e traga mais segurança a todos, tanto os pilotos como os passageiros. Foi o fato de ter muitas reclamações por parte desses profissionais que chamou mais atenção e fez com que essa pesquisa fosse realizada e até mesmo para chamar a atenção do governo, né, para uma mobilização maior? A iniciativa dessa pesquisa foi pela Associação Brasileira dos Pilotos por ter uma preocupação em relação às suas condições de trabalho. Então, era de interesse conhecer essas condições e aí amparar para essa discussão da própria legislação que atualmente está em discussão. Então, realmente, para chamar a atenção tanto do poder público como das agências responsáveis pela aviação, para que isso seja discutido de maneira técnica e científica, como foi realizada. Elaine, a gente agradece a sua participação aqui, informações importantíssimas para quem está em casa. Obrigada e volte sempre conosco. Muito obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver os cuidados com a pele que devemos ter agora na época mais fria do ano. É já já.